Conheça a emocionante história de Estevão, o primeiro mártir da Igreja, que enfrentou perseguições e permaneceu firme na fé até o fim. Em Jerusalém, nos primeiros dias da Igreja, quando o Evangelho começava a se espalhar, surgiu um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Seu nome era Estevão. Ele não foi apenas um discípulo comum. Foi escolhido entre os 7 para servir às mesas e cuidar das necessidades da comunidade, mostrando que o amor de Cristo se expressa tanto na palavra quanto no cuidado prático. Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, destacava-se não apenas por sua dedicação ao serviço comunitário, mas também por sua profunda sabedoria. Cada palavra que saía de seus lábios carregava consigo uma autoridade divina, capaz de tocar os corações mais endurecidos. Sua presença era como uma luz brilhante em meio às trevas da incredulidade, e os milagres que o acompanhavam confirmavam a ação poderosa de Deus em sua vida. Mesmo diante dos líderes religiosos mais influentes, Estevão não recuava em proclamar a verdade do Evangelho com coragem e convicção, desafiando as estruturas estabelecidas e expondo a hipocrisia daqueles que resistiam à mensagem transformadora de Cristo. Tomado pela inveja e pelo medo, os líderes religiosos tramaram um plano para desacreditar Estevão perante o povo, espalharam mentiras e difamações, distorcendo suas palavras de amor e verdade. Mesmo diante das acusações infundadas, Estevão manteve-se firme em sua fé, confiando que a justiça divina prevaleceria ao ser levado ao tribunal religioso. A atmosfera estava carregada de hostilidade e falsidade. No entanto, a presença de Estevão irradiava paz e serenidade, como se estivesse envolto por uma aura celestial. Seus olhos refletiam a luz da esperança, e sua voz transmitia a verdade do Evangelho, com ainda mais fervor diante da adversidade. Com ousadia, Estevão enfrentou os líderes religiosos no Sinédrio, expondo suas práticas corruptas e hipócritas. Sua eloquência era como um rio caudaloso, que arrastava a falsidade e revelava a verdade nua e crua. Ao relembrar a história de Israel, desde os patriarcas até os profetas, Estevão demonstrou um profundo conhecimento das Escrituras e uma conexão íntima com o plano redentor de Deus. Seu discurso ecoou pelos corredores do tribunal religioso como um trovão, desafiando a autoridade dos poderosos e chamando o povo ao arrependimento. A coragem de Estevão em confrontar a injustiça e proclamar a mensagem do Evangelho, mesmo diante da ameaça iminente de morte, inspira gerações até os dias de hoje. Ao ser arrastado para fora da cidade pelos seus opositores, Estevão permaneceu firme em sua fé, mesmo diante da violência e da injustiça que sofria. As pedras lançadas contra ele simbolizavam não apenas o ódio daqueles que se opunham à mensagem de amor e redenção que ele pregava, mas também a dureza de coração daqueles que se recusavam a enxergar a verdade. Enquanto as pedradas atingiam seu corpo indefeso, Estevão não proferiu palavras de revolta ou maldição, mas ergueu seu olhar para o céu e teve uma visão gloriosa. Viu o céu aberto e o Filho do Deus. Nesse momento supremo de comunhão com o divino, Estevão demonstrou sua profunda conexão espiritual e sua confiança inabalável no plano salvífico de Deus para a humanidade. Mesmo diante da morte iminente, sua fé permaneceu inabalável, tornando-o um exemplo vivo de coragem e fidelidade até o último suspiro. Mesmo diante da intensa dor provocada pelas pedradas dos seus algozes, Estevão manteve-se em profunda comunhão com o Senhor. Cada pedra que atingia seu corpo era como uma chama ardente de perseguição, mas sua fé permanecia inabalável. Enquanto o sangue escorria por seu rosto, Estevão ergueu suas mãos feridas em direção ao céu
e proclamou com voz firme: Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, em Ti confio. Mesmo no vale da sombra da morte, seu semblante marcado pela dor física refletia uma paz interior que transcendia a compreensão humana em meio ao turbilhão de emoções e ao clamor dos seus agressores. Estevão irradiava uma luz sobrenatural que iluminava a escuridão daquele trágico momento. Sua entrega total ao Senhor e sua disposição em perdoar aqueles que o apedrejavam revelavam a profundidade do seu amor por Cristo e pelo próximo. Assim, em meio à violência e à injustiça terrena, Estevão experimentou a presença consoladora do Espírito Santo, que o fortaleceu para enfrentar o martírio com dignidade e coragem. Enquanto Estevão era apedrejado, um jovem observava a cena com um misto de curiosidade e inquietação. Seu nome era Saulo de Tarso, um fariseu zeloso pelas tradições religiosas e pela lei de Moisés. A visão daquele homem, sendo injustamente condenado à morte por causa de sua fé em Jesus Cristo, mexeu profundamente com o coração de Saulo, despertando questionamentos e conflitos internos. Enquanto os outros apedrejavam Estevão com fúria cega, Saulo sentia uma pontada de compaixão e perplexidade diante da serenidade e da paz que emanavam do mártir. Aquela cena marcaria para sempre a vida de Saulo, plantando uma semente de transformação que germinaria nos dias futuros, quando ele mesmo se tornaria um dos maiores propagadores do Evangelho, sob o nome de Paulo, o apóstolo dos gentios. Estevão, o primeiro mártir da Igreja, personifica a coragem e a fidelidade inabaláveis diante da perseguição e da injustiça. Sua vida foi um testemunho vivo do amor de Cristo e da entrega total ao propósito divino. Mesmo diante da iminência da morte, Estevão não vacilou em proclamar a verdade do Evangelho com ousadia e convicção. Seu martírio não foi apenas um ato de resistência, mas também um ato de perdão e misericórdia, refletindo a essência do ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos. A sua morte física foi o início de uma nova vida espiritual, cujo legado perdura até os dias atuais como um farol de esperança e inspiração para todos aqueles que enfrentam adversidades em nome da fé. O testemunho de Estevão transcendeu sua morte física e ecoou através dos séculos, inspirando gerações de cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das maiores adversidades. Sua coragem diante da perseguição e sua disposição em perdoar aqueles que o condenaram à morte revelam a profundidade de seu amor por Cristo e pelo próximo. A vida de Estevão nos ensina que a verdadeira vitória não está em preservar a própria vida, mas em entregar-se totalmente ao Senhor, confiando em seu plano soberano, mesmo diante do martírio. Estevão permaneceu inabalável em sua fé, tornando-se um exemplo vivo do poder transformador do Evangelho. Sua história nos desafia a refletir sobre o nosso próprio testemunho cristão e a questionar se estamos dispostos a seguir os passos desse herói da fé, que preferiu morrer a renunciar ao nome de Jesus. Enquanto Estevão enfrentava o martírio, uma aura de paz e serenidade o envolvia, contrastando com a violência e a crueldade dos que o apedrejavam. Cada pedrada parecia ecoar como um grito de ódio, mas Estevão mantinha seu olhar fixo no céu, onde via a glória de Deus refletida. Seu semblante, marcado pela dor física, irradiava uma luz interior que transcendia a compreensão humana. Em meio ao turbilhão de emoções e ao clamor dos seus algozes, Estevão permanecia em profunda comunhão com o Senhor, cuja presença consoladora o fortalecia para enfrentar a morte com dignidade e coragem. Seu testemunho de fé inabalável e perdão em meio à perseguição se tornou um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam adversidades em nome do Evangelho.
Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Estevão, somos desafiados a examinar nossa própria fé e coragem diante das adversidades. Assim como Estevão enfrentou o martírio com dignidade e amor, podemos aprender com ele a importância de permanecermos firmes em nossa convicção, mesmo quando confrontados com situações difíceis. Sua história nos inspira a buscar uma fé inabalável, capaz de nos sustentar nos momentos de provação e nos encorajar a proclamar o Evangelho com ousadia e amor. Que o exemplo de Estevão nos motive a viver uma vida pautada na verdade, na justiça e no perdão, refletindo em cada ato o amor transformador de Cristo, que possamos seguir seus passos e compartilhar sua mensagem de esperança e redenção com todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Se você também deseja viver uma vida de fé inabalável como Estevão, e aprender mais sobre coragem e perseverança na jornada cristã, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Espero que tenham sido tocados pela história incrível de Estevão da fé. Não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para propagar a mensagem do Evangelho. Descubra a emocionante história de transformação e devoção de Maria Madalena, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Entre as muitas figuras que seguiram Jesus, uma mulher se destaca pela intensidade de sua transformação e devoção. Maria Madalena, vinda da cidade de Magdalena, sua história começa marcada por dor e escuridão, mas se torna um dos testemunhos mais fortes da graça e do amor de Cristo. A libertação. Maria Madalena, vinda da cidade de Magdala, carregava consigo um fardo pesado, atormentada por 7 espíritos malignos. Sua vida era marcada por opressão, medo e desespero. Cada dia era uma batalha contra forças invisíveis, que a arrastavam para a escuridão. No entanto, em um momento que mudaria sua vida para sempre, ela encontrou Jesus. O encontro com o Mestre foi como um raio de luz, rompendo as trevas que a envolviam com uma palavra. Jesus a libertou completamente daquela opressão avassaladora. Maria Madalena viu em Cristo não apenas o Mestre ou curador, mas o Salvador que trouxe paz e restauração à sua alma atribulada. A partir daquele momento libertador, Maria não olhou para trás. Sua gratidão transbordante se transformou em devoção inabalável e entrega total ao serviço do Filho de Deus. Seguidora fiel. Maria Madalena, após experimentar a libertação e o amor incondicional de Jesus, tornou-se uma das mais fiéis seguidoras do Mestre. Sua devoção era palpável em cada gesto e palavra. Enquanto muitos se aproximavam de Jesus em busca de milagres passageiros, Maria buscava aprofundar seu relacionamento com ele. Ela não apenas caminhava ao lado do Mestre, mas também se dedicava a aprender e compreender suas palavras. Sua presença era constante nos momentos de ensino e nos momentos íntimos de oração. Além disso, Maria demonstrava sua fidelidade servindo aos necessitados e compartilhando o amor que havia recebido. Sua fé inabalável e seu compromisso com o reino de Deus a destacavam como uma discípula exemplar no círculo dos seguidores mais próximos de Jesus. Aos pés da cruz, enquanto o mundo parecia desmoronar ao redor, Maria Madalena permanecia firme aos pés da cruz. Seu coração estava dilacerado ao ver o Mestre sofrer de forma tão intensa. Cada lágrima misturava-se com o sangue que escorria. Cada grito de dor ecoava em sua alma. Mesmo diante da angústia e do sofrimento, Maria não se afastou. Ela segurava a esperança de que algo maior estava por vir, mesmo que naquele momento tudo parecesse perdido. Sua presença silenciosa era um testemunho de amor e fidelidade inabaláveis, um exemplo de força e coragem em meio à adversidade. Parte 4. O sepultamento. Após a crucificação de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres acompanharam cuidadosamente o sepultamento do corpo de Cristo.
Elas observaram cada detalhe do processo, desde a remoção do corpo da cruz até o momento em que foi colocado no túmulo emprestado por José de Arimateia a Maria. Com seu coração repleto de tristeza e esperança, testemunhou o respeito e cuidado com que o corpo de seu amado mestre foi tratado. Cada gesto, cada palavra sussurrada em meio ao silêncio solene do sepulcro, ecoava profunda reverência pela vida e pelo legado de Jesus para Maria Madalena. Aquele momento não era apenas um ato simbólico, mas uma expressão tangível de amor e gratidão por tudo o que ele representava em suas vidas. O amanhecer da esperança. No amanhecer do terceiro dia, Maria Madalena se levantou antes mesmo do sol tingir o céu de tons alaranjados. Seu coração estava pesado, carregando o peso da perda e da incerteza. Com passos hesitantes, ela se dirigiu ao sepulcro onde seu amado mestre havia sido colocado. Cada passo ecoava a solidão e a tristeza que envolviam sua alma. Ao chegar, viu a pedra removida, revelando a entrada vazia do túmulo. Um misto de temor e esperança invadiu seu ser. Seus olhos buscaram freneticamente por alguma explicação, por algum sinal do paradeiro do corpo de Jesus. Até que finalmente um anjo apareceu diante dela, trazendo palavras de consolo e revelação. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito, disse o mensageiro celestial. Maria sentiu um turbilhão de emoções. Espanto, alegria, incredulidade e fé se misturavam em seu coração atribulado. Correndo para contar aos discípulos a notícia extraordinária que mudaria para sempre o curso da história humana, Maria Madalena experimentou pessoalmente o milagre da ressurreição e a promessa da vida eterna. Parte sexto. Após o encontro impactante com o anjo no sepulcro vazio, Maria Madalena sentiu uma mistura avassaladora de emoções. A incredulidade inicial foi cedendo espaço à esperança renovada e à alegria indescritível. Correndo pelos caminhos poeirentos de Jerusalém, seu coração transbordava com a notícia extraordinária que ela carregava ao encontrar os discípulos. Suas palavras fluíam com fervor e convicção. Eu vi o ser vivo, ele está vivo! Cada sílaba ecoava a certeza da ressurreição e do cumprimento das promessas divinas. Maria Madalena, agora investida como mensageira da maior notícia da história, proclamava com ousadia o poder transformador do amor de Cristo. Sua voz ressoava com autoridade e gratidão, testemunhando não apenas um milagre, mas a vitória sobre a morte e a esperança para toda a humanidade. Após testemunhar a ressurreição de Jesus e receber a missão de anunciá-la aos discípulos, Maria Madalena sentiu uma mistura avassaladora de emoções. A incredulidade que inicialmente tomou conta de seu coração foi gradativamente substituída por uma alegria indescritível e uma esperança renovada. Cada passo que ela dava em direção aos discípulos era carregado de um fervor e convicção sem precedentes. Ao compartilhar com eles a notícia extraordinária, sua voz ressoava com autoridade e gratidão. Eu vi o Senhor, ele está vivo! Essas palavras não eram apenas um relato, mas uma proclamação da vitória sobre a morte e da promessa cumprida. Maria Madalena, agora investida como mensageira da maior notícia da história, testemunhava com ousadia o poder transformador do amor de Cristo. Sua vida se tornara um testemunho vivo do milagre da ressurreição e da esperança eterna que ela trazia para toda a humanidade. Parte 8. O encontro no jardim. Após a emocionante experiência no sepulcro vazio, Maria Madalena permaneceu no jardim onde o túmulo de Jesus estava localizado. O ambiente tranquilo, e em meio às flores perfumadas e à brisa suave da manhã, Maria se viu envolvida em profunda reflexão. Foi então que, de repente, ela percebeu uma presença ao seu lado, inicialmente sem reconhecê-lo.
Maria pensou que fosse o jardineiro encarregado daquele lugar sagrado, mas bastou uma palavra para que seus olhos se abrissem para a realidade divina. Maria era a voz inconfundível de Jesus, ressuscitado. O encontro no jardim foi um momento íntimo e revelador, onde Maria experimentou a presença viva do Salvador. As lágrimas de saudade se transformaram em lágrimas de alegria e gratidão ao ver o Mestre diante dela, nesse instante único. Maria compreendeu que a morte não tinha poder sobre ele e que sua promessa de vida eterna era verdadeira. O jardim tornou-se o cenário da mais bela manifestação do amor divino, onde a fé e a esperança se renovaram no coração da discípula fiel. Parte 9. A missão de Maria após o impactante encontro com Jesus no jardim. Maria Madalena sentiu um misto de emoções que transbordavam em seu coração. A alegria da ressurreição mesclava com a responsabilidade da missão que lhe fora confiada. Enquanto contemplava o rosto daquele que vencera a morte, Maria ouviu as palavras suaves do Mestre: vai e anuncia aos meus irmãos. Essa simples frase ecoou como um chamado divino em seu íntimo, despertando uma nova chama de propósito e determinação. Com passos firmes e olhos radiantes, Maria partiu para cumprir sua missão com zelo e fervor. Cada palavra que proferia carregava o testemunho vivo da ressurreição, levando esperança e vida por onde passava. Assim, Maria Madalena se tornou não apenas a primeira testemunha da ressurreição, mas também a mensageira da maior notícia da história: a vitória sobre a morte e o triunfo do amor divino. Ao refletirmos sobre a incrível jornada espiritual de Maria Madalena, somos confrontados com a profundidade do amor e da graça de Deus em ação. Sua história nos ensina que não importa o quão fundo alguém tenha caído, a misericórdia divina é capaz de transformar completamente uma vida, De uma mulher atormentada por 7 espíritos malignos a uma discípula fiel e corajosa, Maria Madalena nos mostra o poder da fé e da devoção inabaláveis. Sua determinação em seguir Jesus até o fim, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, revela o verdadeiro significado da entrega total ao Senhor. Que possamos nos inspirar em sua história para buscar uma relação mais íntima com Cristo e para compartilhar o amor redentor que Ele oferece a todos os que o buscam. Se emocione com a incrível jornada espiritual de Maria Madalena e descubra como sua história pode impactar sua vida hoje. Que a história inspiradora de Maria Madalena possa nos lembrar do poder transformador do amor e da graça divina. Conheça a incrível transformação de Saulo de Tarso, de perseguidor a apóstolo. No coração da cidade de Tarso, um jovem judeu crescia com fervor religioso e mente afiada. Seu nome era Saulo, educado aos pés de Gamaliel, mestre da lei. Ele conhecia as Escrituras como poucos, orgulhava-se de sua fé, era fariseu zeloso, defensor apaixonado das tradições de seus pais. Quando o movimento dos seguidores de Jesus começou a se espalhar, Saulo viu aquilo como uma ameaça. Ele não aceitava a ideia de que aquele homem crucificado fosse o Messias movido por zelo. Saulo se tornou perseguidor, arrastava homens e mulheres para as prisões, aprovava castigos e até a morte. Ele estava lá quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado. Suas vestes ficaram aos pés de Saulo, como testemunha silenciosa da violência aos olhos de todos. Ele era o inimigo número 1 da igreja. Saulo, inicialmente conhecido como um fariseu zeloso e defensor das tradições judaicas, viu o movimento dos seguidores de Jesus como uma ameaça à sua fé. Sua convicção o impulsionou a se tornar um perseguidor implacável.
não poupando esforços para deter o crescimento da igreja cristã. Com sua mente afiada e conhecimento das Escrituras, Saulo via nos cristãos uma ameaça à ordem estabelecida e não hesitava em usar de violência para reprimir o que considerava heresia. Sua reputação como inimigo da igreja crescia a cada prisão, a cada castigo imposto. A figura de Saulo era temida entre os seguidores de Jesus, que viam nele o rosto da perseguição e da intolerância religiosa. Saulo, um homem determinado e fervoroso em sua crença, partiu para Damasco com a missão de perseguir os seguidores de Jesus. Sua viagem era marcada pela convicção de que estava fazendo a vontade de Deus ao combater o que considerava uma heresia. No caminho, sua mente inquieta refletia sobre as Escrituras e as palavras dos profetas. O sol escaldante parecia ecoar a ardente busca por justiça, que o impelia adiante. Cada passo em direção a Damasco era como um ato de zelo religioso, uma demonstração pública de seu compromisso com a fé judaica. Mas o destino reservava algo inesperado para Saulo nessa jornada implacável contra os cristãos. No momento em que a luz intensa envolveu Saulo, ele sentiu um calor reconfortante percorrer seu corpo. Contrastando com o brilho ofuscante que o cegara, cada feixe de luz parecia carregar consigo uma mensagem divina, penetrando não apenas em seus olhos físicos, mas também em sua alma atormentadas. A voz que ecoou não era apenas um som audível, mas uma presença poderosa que reverberava em seu íntimo. O chamado de seu nome foi como um trovão celestial, sacudindo suas convicções e despertando uma profunda reflexão interior. Em meio à poeira do caminho e à surpresa da revelação, Saulo se viu diante de uma escolha crucial: permanecer na escuridão de sua antiga crença ou abrir os olhos da fé para enxergar a verdadeira luz que se revelava diante dele. O encontro de Saulo com a luz divina foi um momento transcendental que mudou para sempre o curso de sua vida. Ao ouvir a voz que ressoava em seu íntimo, ele sentiu uma mistura de temor e reverência diante da presença do Senhor. Cada palavra pronunciada por Jesus ecoava como um chamado profundo à transformação interior, desafiando as convicções arraigadas de Saulo. A pergunta: "Quem és tu, Senhor?", revelava não apenas uma busca por identidade, mas também um anseio por compreender a verdadeira natureza daquela luz que o envolvia. Em meio à cegueira física e espiritual, Saulo viu-se confrontado com a realidade de sua perseguição ao próprio Cristo, despertando um senso de urgência e arrependimento em seu coração atribulado. A resposta divina: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues", ressoou como um eco eterno na alma de Saulo, inaugurando uma jornada de redescoberta e renovação espiritual que o transformaria de perseguidor implacável a discípulo fervoroso. Saulo, cego e sem forças após o encontro com a luz divina no caminho de Damasco, mergulhou em um profundo estado de reflexão e introspecção, privado da visão que outrora o guiava com zelo religioso. Viu-se imerso em uma escuridão física que refletia a escuridão de sua alma atormentada. Cada momento sem enxergar era como uma jornada interior, rumo à compreensão da verdadeira luz que se revelara a ele. A ausência de visão externa tornou-se um convite à visão interior, onde as sombras do passado se dissipavam lentamente diante da promessa de um novo amanhecer espiritual. Nos 3 dias de cegueira e abstinência, Saulo experimentou uma transformação silenciosa e profunda, permitindo que a voz divina ecoasse em seu ser interior e iluminasse os recantos mais obscuros de sua existência. Nesse período de espera e preparação, Saulo pôde sentir a presença reconfortante do Espírito Santo, envolvendo-o como um manto protetor,
guiando-o suavemente pelo labirinto de suas dúvidas e certezas. A cegueira física revelou-se como uma oportunidade única de enxergar com os olhos da fé, permitindo que as escamas caíssem não apenas dos seus olhos carnais, mas também do seu coração endurecido pela intolerância e pelo orgulho. Assim, na escuridão aparente do desconhecido, Saulo encontrou a luz que o libertaria das trevas da ignorância e o conduziria ao caminho da verdadeira redenção. Ananias, um humilde discípulo de Jesus em Damasco, foi surpreendido por uma visão divina que o chamava a ir até Saulo, o perseguidor dos cristãos. Apesar do medo inicial, Ananias sentiu em seu coração a certeza da missão que lhe fora confiada e partiu sem hesitar. Ao encontrar Saulo, viu nos olhos daquele homem, outrora temido, a marca da transformação divina. Com palavras de fé e amor, Ananias impôs as mãos sobre Saulo, transmitindo-lhe não apenas a cura física da cegueira, mas também a cura espiritual que selaria sua nova jornada como seguidor de Cristo. O encontro entre Ananias e Saulo foi marcado pela graça e pela misericórdia de Deus, revelando que até mesmo aqueles que parecem mais distantes do caminho da luz podem ser alcançados pelo poder do amor divino. Após a imposição das mãos de Ananias sobre Saulo, um calor intenso percorreu todo o seu ser, como se cada célula estivesse sendo renovada pela presença divina. Os olhos que antes contemplavam a escuridão agora se abriram para uma nova realidade, onde a luz da verdade brilhava com intensidade indescritível. As escamas que cobriam sua visão caíram suavemente, revelando não apenas as cores e formas do mundo ao seu redor, mas também os mistérios celestiais que antes lhe eram velados só. Em um instante de profunda conexão espiritual, Saulo sentiu o peso de suas antigas convicções sendo substituído pela leveza da graça e do perdão. O batismo nas águas purificadoras simbolizou não apenas a morte do velho homem, mas o renascimento de uma nova criatura em Cristo. Cheio do Espírito Santo, Saulo experimentou uma paz interior que transcendia qualquer entendimento humano, selando assim sua aliança eterna com o Senhor dos céus e da terra. Paulo, outrora conhecido como Saulo, experimentou uma transformação tão profunda que sua identidade e propósito de vida foram totalmente redefinidos. O encontro avassalador com a luz divina no caminho de Damasco não apenas restaurou sua visão física, mas também iluminou as trevas de seu coração endurecido pela intolerância e pelo orgulho. Ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Paulo não apenas renunciou ao seu passado de perseguição implacável, mas abraçou uma nova missão: ser um instrumento da graça e do amor de Deus para todas as nações. Sua entrega total ao serviço do Evangelho era sustentada pela convicção profunda de que sua vida já não lhe pertencia, mas era habitada e dirigida pelo próprio Cristo. Assim, cada palavra proclamada por Paulo refletia a presença viva do Filho de Deus em sua existência transformada. Seu testemunho inspirador ecoava nas praças, sinagogas e cidades por onde passava, desafiando os poderes estabelecidos e apontando para a verdade libertadora que encontrara em Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, tornou-se mais do que uma declaração teológica, era a expressão palpável da nova identidade e missão de Paulo como apóstolo das nações. Após décadas de dedicação incansável ao ministério apostólico, enfrentando inúmeras adversidades, perseguições e desafios inimagináveis, Paulo chegou ao fim de sua jornada terrena em Roma, sob o reinado do imperador Nero. Seu corpo, marcado pelas marcas da fidelidade ao Evangelho, testemunhava não apenas as cicatrizes das provações físicas, mas também a profundidade de sua entrega espiritual. Em meio às correntes da prisão e à iminência do martírio, Paulo ergueu sua voz,
uma última vez para proclamar a vitória da fé sobre as sombras da morte. Combate o bom combate. Suas palavras ecoavam como um hino de gratidão e triunfo, refletindo a certeza inabalável de que sua vida fora vivida em plenitude para a glória de Deus. Completei a carreira, cada passo dado em direção ao cumprimento do chamado divino ressoava como um testemunho do poder transformador do Evangelho. Guardei a fé em meio às tempestades da vida e aos ventos contrários da oposição. Sua confiança inabalável no Senhor permaneceu como uma âncora segura para sua alma. Assim, Paulo partiu deste mundo, com a certeza de que seu legado perduraria além das fronteiras terrenas, inspirando gerações futuras a perseverar na fé e na esperança até o dia da gloriosa manifestação do Senhor. Descubra como essa história pode mudar sua vida hoje. A história de Paulo é a prova de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O perseguidor se tornou apóstolo, o inimigo se tornou missionário. Conheça a história de Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, havia um homem simples e pouco lembrado. Seu nome era Tiago, filho de Alfeu. Alguns o chamam de Tiaguinho, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Ele não buscava fama, não disputava posições, era um seguidor silencioso, mas fiel. Um dia, enquanto Tiago pescava no mar da Galileia, viu um homem se aproximar. Era Jesus, o Filho de Deus, com um olhar penetrante. Jesus disse a Tiago: "Segue-me, e eu farei de você pescador de homens." Diante desse convite divino, Tiago sentiu seu coração arder de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Sem hesitar, deixou suas redes e seguiu a Cristo, sem saber exatamente o que o futuro reservava. Assim começava a jornada de Tiago ao lado do Mestre, uma jornada repleta de milagres, ensinamentos e transformações. Tiago, filho de Alfeu, era conhecido por sua humildade e devoção silenciosa, enquanto muitos dos discípulos buscavam destaque e reconhecimento. Tiago preferia permanecer nos bastidores, servindo a Jesus com fidelidade e simplicidade. Sua presença discreta era como um pilar de apoio constante no grupo dos 12 apóstolos. Mesmo sem protagonizar cenas grandiosas, Tiago estava sempre presente, absorvendo os ensinamentos do Mestre e testemunhando os milagres com olhos cheios de admiração. Sua humildade e constância eram um exemplo vivo de como seguir a Cristo sem almejar glórias terrenas, enquanto outros discípulos se destacavam por suas habilidades ou personalidades marcantes. Tiago se destacava pela sua simplicidade e lealdade inabalável. Sua vida era um testemunho da força da discrição e da importância de permanecer firme ao lado do Mestre, independentemente das circunstâncias ou reconhecimento humano. Tiaguinho, como era carinhosamente chamado pelos demais discípulos, possuía um coração compassivo e uma capacidade única de ouvir e acolher aqueles que se aproximavam dele em busca de consolo. Sua simplicidade e humildade eram como um bálsamo para os aflitos, e muitos encontravam nele um amigo fiel e atencioso. Mesmo sem almejar os holofotes ou posições de destaque, Tiaguinho desempenhava um papel fundamental no grupo dos 12 apóstolos, sendo aquele que sempre estava disposto a estender a mão aos necessitados e a oferecer palavras de ânimo e esperança. Sua presença tranquila e acolhedora era como uma luz suave que iluminava os corações daqueles que cruzavam seu caminho, demonstrando que o verdadeiro valor de um discípulo está na capacidade de amar e servir ao próximo com Tiago, filho de Alfeu, era conhecido por sua sabedoria e discernimento, qualidades que o tornavam um conselheiro respeitado entre os demais discípulos.
Enquanto muitos buscavam respostas imediatas e soluções rápidas, Tiago preferia refletir com calma e ouvir atentamente, antes de oferecer seus conselhos. Sua capacidade de enxergar além das aparências e compreender as nuances das situações o destacava como uma voz ponderada no grupo dos 12 apóstolos. Mesmo sem almejar reconhecimento ou elogios, Tiago exercia uma influência positiva sobre aqueles que o cercavam, inspirando confiança e transmitindo paz em meio às adversidades. Sua presença tranquila e seu olhar sereno eram como um farol de esperança nas tempestades da vida, lembrando a todos que a verdadeira sabedoria vem da escuta atenta e da busca sincera pela vontade de Deus. Enquanto Pedro se destacava pela sua impulsividade e fervor, João pela sua sensibilidade e amor, Tomé pela sua incredulidade e questionamentos, Tiago, filho de Alfeu, seguia seu caminho com humildade e constância. Sua presença discreta era como um alicerce sólido no grupo dos 12 apóstolos, sustentando os demais com sua serenidade e sabedoria enquanto as personalidades fortes se confrontavam e se complementavam. Tiago era aquele que sempre buscava a concórdia e a unidade entre os discípulos. Sua capacidade de ouvir atentamente as diferentes opiniões e mediar conflitos era essencial para manter a harmonia no grupo. Mesmo sem almejar liderança ou destaque, Tiago exercia uma influência positiva sobre seus companheiros, lembrando-os constantemente da importância da humildade e da cooperação mútua. Sua vida exemplar nos ensina que nem sempre é preciso estar na linha de frente para fazer a diferença. Muitas vezes, é nos bastidores que se constrói a verdadeira grandeza. Tiago, filho de Alfeu, era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso, enquanto alguns discípulos buscavam chamar a atenção com suas habilidades e conhecimento. Tiago preferia expressar sua fé e devoção por meio de gestos simples e sinceros. Ele estava sempre pronto a ajudar os necessitados, consolar os aflitos e encorajar os desanimados, sem jamais buscar reconhecimento ou recompensa. Sua humildade e generosidade eram como um bálsamo para aqueles que cruzavam seu caminho, demonstrando que o verdadeiro valor de um discípulo está na capacidade de amar e servir ao próximo com desprendimento e compaixão. Mesmo sem ocupar posições de destaque ou protagonizar eventos grandiosos, Tiago deixava uma marca indelével por onde passava, lembrando a todos que a verdadeira grandeza se revela na simplicidade e na constância da fé. Após a ressurreição de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, sentiu um chamado interior para levar a mensagem do Evangelho a regiões distantes e pouco exploradas. Movido por uma profunda convicção e amor pelo Mestre, Tiago partiu em uma jornada missionária rumo a terras desconhecidas, onde o nome de Cristo ainda não havia sido proclamado. Com coragem e determinação, enfrentou desafios e obstáculos inimagináveis, confiando plenamente na proteção divina que o acompanhava. Sua missão era simples e grandiosa ao mesmo tempo: compartilhar o amor de Deus com aqueles que nunca haviam ouvido falar do Salvador. Ao longo de sua jornada, Tiago testemunhou milagres extraordinários, viu corações serem transformados pela mensagem da cruz e experimentou a fidelidade de Deus em cada passo dado. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder do Evangelho em alcançar os perdidos e transformar vidas para a glória de Deus. Após a ressurreição de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, sentiu um chamado profundo para levar a mensagem do Evangelho a terras distantes e hostis, onde a luz da verdade ainda não havia penetrado. Movido por uma fé inabalável e um amor ardente pelo Mestre, Tiago embarcou em uma jornada missionária repleta de desafios e perigos. Suas palavras eram como sementes lançadas em solo árido,
Mas ele não desistia, enfrentou oposição ferrenha, resistência obstinada e perseguições implacáveis. No entanto, sua determinação era alimentada pela certeza de que estava cumprindo o propósito para o qual fora chamado mesmo. Diante da adversidade mais extrema, Tiago permaneceu firme em sua convicção, testemunhando corajosamente sua fé até o último suspiro. Sua vida se tornou um exemplo vivo do sacrifício e dedicação que marcam os verdadeiros seguidores de Cristo. Seu martírio ecoou como um brado de fidelidade no meio da escuridão, iluminando os corações daqueles que testemunharam sua coragem e inspirando gerações futuras a permanecerem firmes na verdade, não importando o custo. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como o Tiaguinho da Bíblia, era um homem cuja vida silenciosa ecoava uma fé inabalável e uma devoção discreta. Enquanto muitos buscavam os holofotes e posições de destaque, Tiago preferia caminhar humildemente ao lado do Mestre, servindo com fidelidade e amor. Sua marca no reino de Deus não estava na grandiosidade das ações ou na eloquência das palavras, mas sim na constância da presença ao lado de Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores. Sua vida simples, porém profunda, nos ensina que a verdadeira grandeza está na capacidade de permanecer firme na fé, mesmo quando ninguém está observando. Tiago foi um exemplo vivo de como a fidelidade silenciosa pode deixar marcas eternas no coração de Deus e na história daqueles que testemunham sua jornada de amor e entrega. Tiago, filho de Alfeu, personifica a essência da humildade e da devoção silenciosa enquanto muitos buscam os holofotes e as posições de destaque. Tiago prefere seguir fielmente ao lado do Mestre, sem almejar reconhecimento terreno. Sua vida discreta e constante nos lembra que no reino de Deus não são apenas os discursos eloquentes ou as ações grandiosas que têm valor, mas sim a fidelidade sincera e o amor incondicional. Mesmo sem estar no centro das atenções, Tiago deixou uma marca indelével na história dos 12 apóstolos e no coração daqueles que testemunharam sua jornada de fé. Sua vida ecoa, através dos séculos, como um testemunho vivo de que Deus valoriza cada passo dado com sinceridade, cada entrega feita com amor e cada coração fiel que permanece firme em meio às adversidades. Que a história de Tiago nos inspire a sermos discípulos dedicados e comprometidos, mesmo que nossa jornada seja marcada pela discrição, pois no reino de Deus, até os discípulos silenciosos deixam marcas eternas, ecoando a verdade de que o amor verdadeiro não precisa de palavras para ser sentida, de palavras para ser sentido. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas e deixe nos comentários qual história você gostaria de ouvir. Espero que tenham gostado da história inspiradora de Tiago, filho de Alfeu. Até o próximo vídeo. Conheça a emocionante história de Timóteo, o jovem discípulo de Deus que se tornou o pilar da igreja primitiva. Entre os muitos discípulos que surgiram após a pregação do Evangelho, um jovem se destacou pela fé sincera e pelo coração dedicado. Timóteo, filho de mãe judia, Eunice, e pai grego. Ele cresceu em uma casa dividida entre duas culturas, mas desde pequeno foi instruído nas Escrituras por sua mãe e por sua avó. Lloyd, esse alicerce espiritual, moldou seu caráter e preparou-o para os planos de Deus. O encontro com Paulo na cidade de Listra, o apóstolo Paulo, um dos mais fervorosos pregadores do Evangelho, conhecido por sua coragem e dedicação à propagação da palavra de Deus, encontrou Timóteo, o jovem cuja reputação de fé inabalável e compromisso com os ensinamentos de Cristo já havia se espalhado entre os irmãos da região. Chamou a atenção de Paulo. O apóstolo viu em Timóteo não apenas um seguidor zeloso para a sua missão, colaborador valioso para a sua missão. Assim, ali naquela cidade marcada pela presença divina,
começava uma das parcerias mais significativas e frutíferas da história da igreja primitiva. O jovem missionário Timóteo, após o encontro com Paulo, sentiu em seu coração o chamado para se juntar ao apóstolo em suas viagens missionárias. Ele deixou para trás sua zona de conforto e embarcou em uma jornada repleta de desafios e bênçãos. Ao lado de Paulo, Timóteo testemunhou milagres, confrontou oposições ferozes e experimentou a providência divina de maneira extraordinária em cada cidade visitada. Eles compartilhavam o evangelho com fervor e amor, vendo vidas sendo transformadas pela mensagem da salvação. Mesmo diante das adversidades, a fé inabalável de Timóteo e sua dedicação incansável inspiravam a todos ao redor, demonstrando que a juventude não é um obstáculo para servir a Deus com coragem e determinação. O filho espiritual de Paulo, a relação entre Paulo e Timóteo, transcendeu os limites da mera parceria missionária. O vínculo que se estabeleceu entre eles era tão profundo que Paulo passou a enxergar Timóteo não apenas como um colaborador, mas como um verdadeiro filho espiritual. O apóstolo investiu tempo, amor e ensinamentos na vida de Timóteo, guiando-o não apenas nas jornadas missionárias, mas também no desenvolvimento de seu caráter e ministério. A conexão entre os dois era marcada por respeito mútuo, confiança e uma profunda comunhão espiritual. Paulo via em Timóteo não apenas um discípulo fiel, mas alguém digno de herdar o seu legado espiritual e dar continuidade à obra do Evangelho com zelo e dedicação. O ensino e orientação de Paulo nas cartas enviadas a Timóteo, o apóstolo Paulo, não apenas o aconselha sobre questões práticas da liderança eclesiástica, mas também compartilha ensinamentos profundos sobre a fé, a doutrina cristã e a conduta moral. Paulo destaca a importância da humildade, da paciência e do amor na condução do rebanho de Cristo. Além disso, ele exorta Timóteo a permanecer firme diante das adversidades, a combater as heresias que ameaçam distorcer o Evangelho e a manter-se fiel à verdade revelada nas Escrituras. As cartas de Paulo não são apenas um guia prático para o pastoreio, mas também um testemunho inspirador da comunhão espiritual entre mestre e discípulo, revelando a importância do investimento pessoal na formação dos líderes cristãos. O pastor em Éfeso, após assumir a liderança da igreja em Éfeso, Timóteo, enfrentou grandes desafios. A cidade era conhecida por sua diversidade cultural e religiosa, o que tornava a tarefa de manter a unidade na comunidade cristã ainda mais complexa. Timóteo precisou lidar com falsos mestres que propagavam doutrinas distorcidas, causando divisões e confusões entre os fiéis. Sua missão era não apenas pregar o Evangelho, mas também proteger o rebanho de Cristo dos ataques do inimigo. Com sabedoria e discernimento, ele confrontou as heresias com base nas Escrituras, fortaleceu os laços de amor e fraternidade entre os irmãos e guiou a igreja em direção à maturidade espiritual. Mesmo diante das adversidades, Timóteo permaneceu firme em sua fé e compromisso com Deus, sendo um exemplo de liderança humilde e dedicada para toda a comunidade cristã. Em Éfeso, Timóteo, por meio de sua vida e ministério, deixou um legado profundo que ecoa através dos séculos. Sua jornada como discípulo de Deus não se limitou apenas às viagens missionárias ao lado do apóstolo Paulo ou à liderança na igreja. Em Éfeso, Timóteo personificou a coragem, a humildade e a dedicação inabalável ao Evangelho. Sua fé, enraizada nos ensinamentos de sua mãe, Eunice, e de sua avó Lloyd, tornou-se uma fonte inesgotável de inspiração para gerações futuras. Mesmo diante das adversidades e dos desafios da vida cristã, Timóteo permaneceu firme em sua convicção, sendo um exemplo vivo do poder transformador da graça de Deus. Seu legado transcende o tempo e o espaço,
convidando a todos os que ouvem sua história a refletir sobre o significado da verdadeira fé e do serviço dedicado ao reino de Deus. Timóteo, o jovem discípulo de Deus, tornou-se um farol de esperança em meio às trevas da incerteza. Sua jornada de fé e serviço exemplar inspira não apenas os jovens de sua época, mas todos que buscam viver uma vida pautada pelos princípios do Evangelho. A coragem de Timóteo em enfrentar desafios aparentemente impossíveis, a dedicação em propagar a mensagem da salvação e a humildade em servir aos irmãos são características que ressoam até os dias atuais. Sua história nos lembra que a idade não é um obstáculo para ser usado por Deus e que a verdadeira grandeza está em se colocar à disposição do Senhor, independentemente das circunstâncias. Que o exemplo de Timóteo nos inspire a sermos fiéis seguidores de Cristo, comprometidos com o reino dos céus e dispostos a impactar o mundo ao nosso redor com amor e graça. Timóteo, ao longo de sua jornada como discípulo de Deus, enfrentou desafios que testaram sua fé e determinação em uma das viagens missionárias ao lado do apóstolo Paulo. Timóteo se viu diante de uma situação inesperada à cidade de Filipos, marcada pela oposição feroz às verdades do Evangelho. Ali, Timóteo e Paulo foram confrontados com hostilidade e violência, sendo injustamente acusados e presos por pregarem a mensagem da salvação, mesmo diante da adversidade. Timóteo manteve-se firme em sua convicção, orando e louvando a Deus na prisão. Sua fé inabalável e seu testemunho de coragem impactaram não apenas os outros prisioneiros, mas também os guardas e autoridades locais. Através desse episódio marcante, Timóteo aprendeu lições valiosas sobre a importância da perseverança, da confiança em Deus e do poder transformador da graça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Timóteo, ao longo de sua jornada como discípulo de Deus, enfrentou um dos maiores desafios de sua vida durante sua estadia em Roma. Enviado por Paulo para fortalecer e encorajar os irmãos na fé, que enfrentavam perseguições e tribulações, Timóteo se viu diante de uma cidade hostil e repleta de desafios inimagináveis. Em meio à atmosfera opressiva do Império Romano, onde a fé cristã era vista com desconfiança e represália, Timóteo demonstrou coragem e determinação ao permanecer firme em sua convicção. Ele visitou os irmãos encarcerados por causa do Evangelho, consolou os enfermos, encorajou os desanimados e proclamou a esperança em Cristo aos corações abatidos. Sua presença amorosa e seu testemunho de fé foram uma luz em meio às trevas da perseguição, inspirando a todos que o cercavam a permanecerem firmes na verdade. Mesmo diante das ameaças constantes e da pressão para renunciar à sua crença, Timóteo se manteve inabalável em seu compromisso com o Evangelho, sendo um exemplo vivo da força que vem da confiança em Deus. Timóteo, ao final de sua jornada como discípulo de Deus, deixou um legado eterno que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Sua vida dedicada ao serviço do Senhor e seu testemunho de fé inabalável continuam a inspirar gerações até os dias atuais. Após anos de ministério ao lado do apóstolo Paulo, Timóteo retornou à cidade de Listra, onde seu chamado para servir a Deus teve início. Ali, diante da comunidade que o viu crescer na fé e no conhecimento das Escrituras, Timóteo compartilhou as experiências vividas em suas viagens missionárias, os desafios enfrentados como líder da igreja em Éfeso e as lições aprendidas ao longo de sua jornada espiritual. Sua mensagem ressoou nos corações dos ouvintes, desafiando-os a viver uma vida comprometida com os valores do reino de Deus e a permanecer fiéis, mesmo diante das adversidades. O legado de Timóteo é um lembrete poderoso da importância de uma fé autêntica,
enraizada na palavra de Deus e refletida em atos de amor e serviço ao próximo, que sua vida inspire a todos nós a seguir seus passos, buscando sempre honrar o nome do Senhor com integridade e dedicação. Se você deseja conhecer mais sobre as lições inspiradoras da vida de Timóteo e como elas podem impactar sua jornada espiritual hoje, não deixe de assistir ao vídeo completo. Timóteo foi um exemplo vivo do poder transformador da fé genuína em Deus. Sua história continua ecoando através dos séculos como um lembrete do chamado à fidelidade inabalável ao Senhor. Conheça a emocionante história de Marcos, um discípulo que se tornou evangelista e deixou um legado de fé e coragem. Entre os discípulos e colaboradores dos apóstolos, há um homem cuja vida deixou um legado duradouro, Marcos, também chamado João Marcos, filho de uma família influente em Jerusalém. Ele cresceu em meio à fé e à comunidade cristã primitiva. Sua vida seria marcada por crescimento, aprendizado e coragem, tornando-se autor de um dos evangelhos que narram a vida de Cristo. Marcos aparece pela primeira vez no livro de Atos como companheiro de Paulo e Barnabé em uma viagem missionária. No entanto, durante a jornada, Marcos enfrentou um momento de grande desafio e incerteza. Em determinado ponto, ele tomou a difícil decisão de abandonar a missão em Panfilha e retornar para Jerusalém. Esse ato não apenas gerou conflitos entre os líderes da missão, Paulo e Barnabé, mas também levantou questionamentos sobre a confiança e a perseverança de Marcos como discípulo ossado. A situação revelou que até mesmo os seguidores mais próximos de Cristo podem enfrentar momentos de fraqueza e dúvida em sua jornada de fé. Apesar do abandono inicial, Marcos não foi esquecido após retornar a Jerusalém. Ele enfrentou um período de profunda reflexão e arrependimento. Foi durante esse tempo que Barnabé, reconhecendo o potencial do jovem discípulo, decidiu investir em sua restauração. Com palavras de ânimo e encorajamento, Barnabé motivou Marcos a não desistir de sua chamada e a aprender com suas falhas. Mais tarde, quando Paulo expressou dúvidas sobre incluir Marcos em uma nova missão, Barnabé intercedeu em favor do discípulo, ressaltando as mudanças positivas que havia observado nele. A atitude de Barnabé não apenas demonstra o poder da mentoria e do apoio mútuo entre os seguidores de Cristo, mas também evidencia como a graça divina pode transformar vidas e oportunidades perdidas em crescimento e serviço dedicados. Marcos se dedicou arduamente à tarefa de registrar os ensinamentos e milagres de Jesus, mergulhando nas narrativas compartilhadas por aqueles que conviveram com o Mestre. Sua busca pela verdade e sua sensibilidade ao Espírito Santo o capacitaram a transmitir não apenas os fatos, mas também a essência do ministério de Cristo. Ao escrever seu Evangelho, Marcos escolheu cuidadosamente as histórias e parábolas que evidenciavam a compaixão, o poder e a sabedoria de Jesus. Seus relatos não apenas informam, mas também convidam os leitores a uma jornada espiritual, revelando aspectos profundos da natureza divina do Salvador. O Evangelho segundo Marcos se tornou uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão para todos aqueles que buscam conhecer mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Durante sua jornada ao lado de Pedro, Marcos teve a oportunidade de testemunhar momentos únicos e marcantes do ministério de Jesus. Sua proximidade com o apóstolo permitiu que ele não apenas registrasse os eventos e ensinamentos com fidelidade, mas também compreendesse a importância de cada ação do Mestre. Marcos se tornou não apenas um escriba habilidoso, mas um discípulo dedicado que absorvia os ensinamentos de Jesus em seu coração. A convivência diária com Pedro também o desafiou a crescer em sua fé e compromisso, pois o apóstolo era um exemplo de coragem e determinação. Assim, a parceria entre Marcos e Pedro
não foi apenas profissional, mas uma relação baseada na confiança mútua e no desejo de compartilhar o Evangelho com o mundo. O registro detalhado dos eventos vivenciados ao lado de Pedro enriqueceu ainda mais o legado deixado por Marcos, demonstrando como a união entre os seguidores de Cristo pode fortalecer a missão da Igreja. Mesmo diante das adversidades e das críticas, Marcos perseverou em sua jornada de fé, sua determinação em superar os obstáculos e provar seu valor como discípulo foi notável. Ao retornar à missão e aceitar o desafio de acompanhar Paulo e Barnabé novamente, Marcos demonstrou um profundo crescimento espiritual e uma resiliência admirável. Sua experiência de superar o fracasso e reconquistar a confiança de seus colegas é um testemunho inspirador da graça restauradora de Deus. Marcos se tornou um exemplo vivo de como os erros do passado não definem o futuro, mas podem ser transformados em oportunidades de aprendizado e crescimento. Sua história nos lembra que, com fé e persistência, podemos nos levantar após uma queda e seguir adiante no propósito que Deus tem para nós. Mesmo diante das críticas e desafios, Marcos permaneceu firme em sua convicção de seguir a Cristo. Sua jornada de fé foi marcada por momentos de incerteza e questionamentos. Mas em cada obstáculo ele encontrou força para continuar. Através das dificuldades, Marcos desenvolveu uma profunda confiança na providência divina e na orientação do Espírito Santo. Sua persistência, em meio às adversidades, inspirou outros discípulos a perseverarem em suas próprias caminhadas espirituais. Marcos se tornou um exemplo de coragem, resiliência e fé inabalável, mostrando que o verdadeiro discípulo não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas sim aquele que confia na graça de Deus para superá-las. Parte 7. Após a morte e ressurreição de Jesus, Marcos desempenhou um papel fundamental na propagação do Evangelho. Sua coragem e dedicação foram postas à prova quando ele se viu diante da perseguição e oposição das autoridades romanas. Mesmo sob ameaça de violência e prisão, Marcos permaneceu firme em sua fé, continuando a proclamar as boas novas da salvação. Sua ousadia inspirou outros discípulos a não temerem as adversidades, mas a confiarem na proteção divina. A atitude destemida de Marcos diante da perseguição é um exemplo de como a fé inabalável pode superar os maiores desafios, fortalecendo assim a igreja primitiva e consolidando o legado de Cristo. Após a morte de Pedro e Paulo, Marcos assumiu um papel de liderança na comunidade cristã em Roma. Sua sabedoria, conhecimento e fé inabalável o tornaram uma figura respeitada entre os crentes, sendo reconhecido não apenas como um evangelista talentoso, mas também como um pastor dedicado. Sob sua orientação, a igreja em Roma floresceu e se fortaleceu, enfrentando as perseguições e desafios com coragem e esperança. Marcos foi um exemplo de humildade e serviço, sempre pronto a ajudar os necessitados e a encorajar os desanimados. Sua influência positiva se estendeu além das fronteiras de Roma, inspirando outras comunidades cristãs a permanecerem firmes na fé em meio às adversidades. O legado de Marcos como líder espiritual perdura até os dias atuais, lembrando-nos da importância de vivermos com integridade, compaixão e compromisso com o Evangelho. Parte 9. Após anos de dedicação ao ministério evangelístico, Marcos decidiu se retirar para um período de reclusão e estudo. Durante esse tempo, ele se dedicou à oração e à meditação nas Escrituras, buscando uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Sua jornada espiritual o levou a descobrir novas camadas de significado nas palavras do Mestre e a fortalecer sua fé longe dos holofotes e das responsabilidades do apostolado.
Marcos encontrou paz e renovação em sua comunhão com Deus. Esse período de retiro não apenas o preparou para novos desafios, mas também o capacitou a compartilhar insights transformadores com outros discípulos. Sua sabedoria adquirida na solitude ecoaria nas gerações futuras, inspirando muitos a buscarem um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Após anos de dedicação ao ministério evangelístico e à escrita dos evangelhos, Marcos decidiu viajar para terras distantes, em busca de novas experiências e oportunidades de compartilhar a mensagem de Cristo. Sua jornada o levou a comunidades remotas e desconhecidas, onde ele testemunhou a diversidade da fé e a universalidade do amor de Deus em suas viagens. Marcos encontrou pessoas de diferentes culturas e tradições, mas todas unidas pela mesma esperança e busca por significado. Seu compromisso em levar o Evangelho aos confins da terra inspirou outros discípulos a seguirem seus passos e a compartilharem a mensagem transformadora do Evangelho com coragem e compaixão. O legado de Marcos como missionário intrépido ecoa nos corações daqueles que buscam espalhar a luz de Cristo em meio às trevas do mundo. Se inspire na jornada de Marcos para fortalecer sua fé e confiar na transformação divina em sua vida. Marcos foi mais do que um discípulo, foi um exemplo vivo da graça transformadora de Deus. Sua história continua impactando gerações até hoje. Conheça a história de Tito, o discípulo fiel e colaborador de Paulo, cuja vida impactou comunidades inteiras. Entre os discípulos e colaboradores de Paulo surge um homem fiel, discreto e confiável, Tito. Embora a Bíblia fale pouco sobre ele, sua vida demonstra coragem, dedicação e amor pelo Evangelho. Tito era grego, não judeu, mas foi profundamente discipulado por Paulo, tornando-se exemplo de serviço e fidelidade. Tito acompanhou o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias, enfrentando desafios e perigos juntos em suas jornadas. Tito não apenas auxiliava nas tarefas práticas, mas também era um ombro amigo para Paulo, compartilhando das alegrias e das adversidades do ministério. Sua lealdade e comprometimento eram tão evidentes que Paulo o considerava não apenas como um colaborador, mas como um amigo fiel em quem podia confiar plenamente. Uma das missões mais desafiadoras de Tito ao lado de Paulo foi em Éfeso, uma cidade marcada pela pluralidade cultural e religiosa. Tito e Paulo enfrentaram resistência e oposição enquanto tentavam difundir o Evangelho entre uma população cética. Com coragem e determinação, Tito ajudou a estabelecer uma comunidade cristã sólida em Éfeso. Superando barreiras linguísticas e culturais, sua atuação foi fundamental para consolidar a presença do cristianismo na região, demonstrando que a fé pode transcender fronteiras e transformar vidas. Durante a estadia de Tito em Corinto, ele se deparou com uma situação delicada envolvendo divergências doutrinárias entre os membros da igreja local. Com habilidade e discernimento, Tito mediou as discussões, promovendo a unidade e a reconciliação entre os irmãos. Sua postura equilibrada e sua capacidade de transmitir a verdade com amor foram fundamentais para restaurar a paz na comunidade cristã de Corinto. Além disso, Tito dedicou tempo para discipular jovens líderes, capacitando-os para o serviço no ministério e incentivando-os a crescer em maturidade espiritual. Sua atuação em Corinto não apenas fortaleceu a igreja local, mas também deixou um legado duradouro de reconciliação, ensino sólido e cuidado pastoral. Tito, além de suas responsabilidades como colaborador de Paulo, também se destacava por sua compaixão e cuidado para com os necessitados em suas viagens missionárias. Ele sempre reservava um tempo para visitar os enfermos, confortar os aflitos
e auxiliar os mais vulneráveis. Sua atitude compassiva e seu coração generoso eram reconhecidos por todos que cruzavam seu caminho. Tito não apenas pregava o evangelho com palavras, mas também o vivia através de suas ações diárias, demonstrando que a verdadeira fé se manifesta no amor prático ao próximo. Sua dedicação em servir aos menos favorecidos inspirava outros cristãos a também se engajarem em obras de misericórdia e solidariedade, deixando um legado de compaixão e serviço altruísta por onde passava. Tito, ao longo de sua jornada ao lado de Paulo, enfrentou desafios que testaram sua fé e sua determinação. Em uma das viagens missionárias, Tito se viu diante de uma situação inesperada. A perseguição intensificou-se contra os seguidores do caminho, colocando em risco não apenas suas vidas, mas também a propagação do evangelho. Nesse momento crítico, Paulo confiou a Tito a tarefa de liderar um grupo de crentes em fuga, garantindo-lhes proteção e orientação durante a travessia por territórios hostis. Com coragem e sabedoria, Tito demonstrou ser um líder compassivo e firme, inspirando confiança nos irmãos que o acompanhavam. Sua atuação nesse episódio revelou não apenas sua habilidade estratégica em momentos de crise, mas também seu profundo comprometimento com o bem-estar daqueles que estavam sob sua responsabilidade. A experiência fortaleceu ainda mais os laços entre Paulo e Tito, consolidando não apenas uma parceria ministerial sólida, mas também uma amizade baseada na mútua confiança e no apoio mútuo em tempos difíceis. Durante uma das viagens missionárias de Paulo e Tito, os dois se depararam com uma tempestade no mar que ameaçava afundar o navio em que estavam, enquanto a tripulação entrava em pânico. Tito manteve a calma e a fé inabalável, lembrando a todos da soberania de Deus sobre as circunstâncias. Com palavras de encorajamento e confiança, Tito se tornou um farol de esperança no meio da escuridão da tempestade, inspirando os demais tripulantes a permanecerem firmes na fé. Sua postura serena e confiante durante a adversidade não apenas salvou vidas naquele momento crítico, mas também testemunhou do poder transformador da confiança em Deus mesmo nas situações mais desafiadoras. Durante sua estadia em Roma, Tito enfrentou um desafio inesperado ao se deparar com uma comunidade cristã fragmentada por divergências teológicas e conflitos internos. Com paciência e discernimento, ele dedicou meses ouvindo cada membro da igreja, compreendendo suas preocupações e angústias. Tito promoveu encontros de reconciliação e diálogo, incentivando a unidade em meio à diversidade de opiniões. Sua abordagem empática e sua capacidade de mediar conflitos foram essenciais para restaurar a harmonia entre os irmãos, fortalecendo os laços de amor e respeito mútuo na comunidade cristã romana. O exemplo de Tito nos ensina que a verdadeira grandeza está em promover a paz e a união no corpo de Cristo. Mesmo diante das adversidades e das discordâncias, Tito, ao longo de sua jornada ao lado de Paulo, enfrentou desafios que testaram sua fé e sua determinação. Em uma das viagens missionárias, Tito se viu diante de uma situação inesperada. A perseguição intensificou-se contra os seguidores do caminho, colocando em risco não apenas suas vidas, mas também a propagação do evangelho. Nesse momento crítico, Paulo confiou a Tito a tarefa de liderar um grupo de crentes em fuga, garantindo-lhes proteção e orientação durante a travessia por territórios hostis. Com coragem e sabedoria, Tito demonstrou ser um líder compassivo e firme, inspirando confiança nos irmãos que o acompanhavam. Sua atuação nesse episódio revelou não apenas sua habilidade estratégica em momentos de crise, mas também seu profundo comprometimento com o bem-estar daqueles que estavam sob sua responsabilidade. A experiência fortaleceu ainda mais os laços entre Paulo e Tito, consolidando não apenas uma parceria ministerial sólida,
mas também uma amizade baseada na mútua confiança e no apoio mútuo em tempos difíceis. Durante sua estadia em Tessalônica, Tito se deparou com um cenário desafiador. A perseguição aos cristãos havia se intensificado, colocando em risco a integridade da comunidade local. Diante dessa adversidade, Tito assumiu a liderança na organização de estratégias de proteção e defesa dos irmãos na fé. Ele mobilizou recursos, estabeleceu redes de apoio e fortaleceu a solidariedade entre os crentes, garantindo que pudessem adorar a Deus. Sua coragem e determinação inspiraram os demais membros da igreja a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das ameaças e perseguições. O exemplo de Tito em Tessalônica ressalta não apenas sua capacidade de agir com prudência em tempos turbulentos, mas também seu compromisso inabalável com o bem-estar espiritual e físico da comunidade cristã. Durante sua última missão ao lado de Paulo, Tito enfrentou um desafio que testaria sua fé até o limite. Enviados a uma região remota e hostil, conhecida por sua resistência ao Evangelho, Tito e Paulo se viram diante de uma oposição feroz. Mesmo diante das ameaças constantes e da pressão para renunciar à sua fé, Tito permaneceu inabalável em seu compromisso com Cristo. Sua coragem e determinação inspiraram não apenas Paulo, mas todos os que testemunharam sua postura firme diante da adversidade. O exemplo de Tito nessa situação extrema ressalta a importância da fé inabalável e do testemunho autêntico, mesmo nos momentos mais difíceis. Descubra mais sobre essa inspiradora história bíblica, seguindo nosso canal para conteúdos exclusivos. Tito é um exemplo atemporal do poder da fidelidade discreta no serviço ao reino. Que sua trajetória nos inspire a sermos servos, dedicados onde quer que estejamos.